O meu nome é Rui Alves Veloso, sou o editor de Economia da RTP e da minha parte quero agradecer o convite que me foi dirigido para moderar esta relevante iniciativa da Visit Braga. Mas vamos ao que realmente interessa, por isso dou de imediato a palavra a Ricardo Rio, o presidente da Câmara Municipal de Braga, para uma curta intervenção de arranque deste fórum. Muito boa tarde, Rui. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, saudar todos os participantes, começando pelos convidados do painel seguinte, do meu caro presidente Luís Pedro Martins, do Rodrigo Pinto de Barros, também do Gonçalo, também bom amigo de há muitos anos, e saudar todos os presentes nesta vertente digital deste quarto Fórum Visit Braga, na pessoa também do vereador Altino Bessa, do presidente da Associação Comercial de Braga, que se juntará digitalmente a nós, Domingos Macedo Barbosa, do diretor-geral Rui Marques, e todos aqueles que são agentes importantes para o turismo e que são aqueles para quem eu gostaria de dirigir a primeira palavra, porque de facto, de entre os muitos heróis que nós temos entre nós nos últimos meses, os agentes do turismo são daqueles que merecem o nosso reconhecimento pela capacidade de resistência que na sua esmagadora maioria têm tido, pela capacidade de encarar o futuro com otimismo, apesar de todas as dificuldades atuais, e sobretudo por terem sido, ao longo dos últimos anos, o principal pilar do sucesso que o nosso país e cada uma das suas regiões e cada uma das suas cidades conseguiu ostentar neste setor tão importante para a atividade económica. Nós aqui em Braga acreditamos muito no potencial do turismo e acreditamos não só porque fomos um bom exemplo desse mesmo crescimento e dessa relevância sempre aumentada do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do volume de negócios, do ponto de vista do número de turistas atraídos, do ponto de vista das dormidas na nossa cidade, e recordo que entre 2013 e 2019 nós passamos de quase 250 mil dormidas ano para mais de 600 mil, o que é obviamente um crescimento muito, muito significativo e é se calhar o maior reconhecimento da qualidade do produto turístico que Braga tem para oferecer, mas sobretudo porque conseguimos de uma forma concertada ir valorizando cada uma das vertentes que nós queremos potenciar do ponto de vista de quem nos visita, seja do ponto de vista dos recursos estruturais que a cidade tem, e são muitos, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista monumental, histórico, cultural, e aqueles que de uma forma mais transitória, mais imaterial às vezes, vamos conseguindo gerar para alimentar conteúdos e experiências que sejam diferenciadores para quem aqui acorre em cada momento. E o facto de termos hoje equipamentos que em todas as áreas, da área do desporto à cultura, ao turismo de negócios, ao turismo científico, obviamente potenciam essa mesma atratividade, é seguramente um pilar para o otimismo com que não deixamos encarar também o futuro. E por isso o Fórum Visit Braga é um testemunho disso mesmo, de que nós acreditamos muito no setor do turismo, contamos com todos os parceiros que nos ajudam a formatar as melhores políticas, queremos fazer de Braga um espaço natural, não só para a atratividade turística, mas também para o debate em torno das questões mais prementes para o setor e, sobretudo, que olhamos para o futuro, e essa é a mensagem também que não posso deixar de relevar em termos finais, olhamos para o futuro com otimismo, na certeza que o setor do turismo vai continuar a ser um dos mais importantes para o tecido económico local. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, e nesta parte inicial vamos ainda ouvir Domingos Barbosa, o Presidente da Associação Comercial de Braga, que nos deixou um vídeo previamente gravado, dada a impossibilidade de estar hoje aqui presente connosco. Saúde a organização deste evento, os oradores convidados e todos os participantes. A realização deste quarto Fórum do Turismo Visit Braga, no contexto de pandemia que atravessamos, constitui uma oportunidade para um debate esclarecido, plural e encorajador sobre um tema e setor vital para o futuro de Braga e do nosso país. A qualidade dos oradores e a atualidade dos temas que vão ser abordados permite-nos aceder a um diagnóstico de situação do setor do turismo em tempos de pandemia e conhecer novas ideias, medidas e projetos inovadores. A distinção de Braga, melhor destino turístico europeu, e a declaração de Bom Jesus como Património Mundial da Unesco são conquistas e reconhecimentos que ajudam a alavancar setores tão relevantes para Braga como o turismo, o comércio, os serviços e a cultura. Se Braga é hoje referenciada a nível nacional e internacional como um destino de compras e de experiências dos mais atrativos da Europa,
Tal se deve à aposta da autarquia e ao trabalho conjunto que foi desenvolvido pelos vários agentes públicos e privados ligados ao setor. Neste contexto, a ACB entende que o município de Braga deve continuar a promover a cidade como destino de excelência, com todos os recursos e meios ao seu alcance, porque está a potenciar um ativo da maior relevância para a economia da cidade e das pessoas que dela vivem. Para que tal desígnio seja alcançado de forma sustentada, não podemos, por isso, descurar a promoção de Braga a nível nacional e internacional, dando a conhecer uma cidade e uma região com uma oferta turista qualificada, diversificada e única para visitar. Todo o esforço em promoção turística e económica de Braga que seja possível concretizar é um investimento inteligente e reprodutivo. O nosso desafio e desejo é que Braga se mantenha no radar dos destinos turísticos mais apelativos da Europa e do mundo. É disso que precisamos, a bem do progresso de Braga, do turismo e de Portugal. Bem-ajam e boa sessão. E agora vamos ao debate neste primeiro webinar do 4º Fórum de Turismo Visit Braga. Discutimos o turismo interno e começo, obviamente, por apresentar os intervenientes. Luís Pedro Martins, o presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal. Ainda Rodrigo Pinto de Barros, o presidente da Aportes, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. E ainda Gonçalo Regalado, diretor-coordenador de Marketing de Empresas e Negócios do Milênio BCP. Bem-vindos e obrigado pela vossa presença. Dou então para já a palavra para uma intervenção inicial a Luís Pedro Martins, o presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal. Julgo que agora me estão a ouvir. Perfeitamente. Muito boa tarde. Agradecer, antes de mais, o convite que fizeram ao Turismo do Porto e Norte para estar presente. Agradecer à Câmara Municipal de Braga, na pessoa do seu Presidente, Dr. Ricardo Rio, meu colega também na direção do Turismo do Porto e Norte, e também à Associação Comercial de Braga, e depois cumprimentar também os meus colegas de painel, o Presidente da APOR, Rodrigo Pinto Barros, e também uma palavra ao nosso moderador, Rui Alves Veloso. Bom, estamos de facto aqui num ano bastante complexo. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, conhecemos o melhor que o turismo poderia ter e agora estamos a conhecer o pior que o turismo poderia ter ao longo desta pandemia. No entanto, tem sido precisamente no turismo interno que nós temos sustentado o pouco que ainda se consegue fazer em termos de atividade turística. Em 2020, nós concentramos muito a nossa atenção ao nível da promoção, precisamente para este mercado, o mercado nacional, e ainda tentámos espreitar o nosso principal mercado emissor, a Espanha, os nossos vizinhos espanhóis, não tendo sido fácil, dada as restrições não só de circulação entre os 2 países, mas também a situação pandémica que existe em Espanha. Foram, por isso, os turistas nacionais aqueles que conseguiram, de certa forma, permitir um pequeno balão de oxigênio ao setor. E digo pequeno porque, de facto, ele foi diferenciado. Dependia de região para região e, dentro de uma mesma região, dependia também se estávamos em territórios de baixa densidade ou não. Por isso é que há uma grande diferença nas taxas de ocupação. Por exemplo, ao nível do alojamento. Tudo o que eram cidades ou grandes cidades tiveram, de facto, quebras impressionantes. Eu diria que chegámos a números de 15% de taxa de ocupação, em contraste, precisamente nos mesmos períodos, em grande contraste com territórios de baixa densidade, onde conseguimos, por exemplo, no Minho, Trás-os-Montes ou no Douro, ter taxas de ocupação acima dos 90%. Nós, da nossa parte, percebendo logo no início da pandemia que esse ia ser, de facto, o foco, concentramos a nossa promoção, as nossas press trips, e tivemos, eu diria, 3 bastante importantes logo no pós-primeiro confinamento, com todos os canais de televisão, todas as revistas do setor,
para precisamente despertar esta curiosidade ao turista nacional, que tinha aqui na região do Porto e Norte uma região forte, com uma grande diversidade de produtos turísticos, em boa verdade é um bocadinho isso que nos caracteriza, também muito diversa naquilo que tem para oferecer, não só ao nível da paisagem, mas também ao nível dos seus produtos, e também já com níveis de infraestruturas de grande qualidade, espalhadas um pouco por todo o território, obviamente que ainda com uma grande concentração na área metropolitana do Porto. Eu acho que o resultado, eu não acho, eu tenho a certeza, porque os números não são meus, são do INE, dentro da desgraça que tivemos, o Porto e Norte, pela primeira vez, e é mesmo pela primeira vez, foi a região com maior número de hóspedes. Nunca tinha acontecido, o que nos permitiu perceber que, de facto, apostámos no mercado certo. No entanto, nunca deixámos, obviamente, de trabalhar em termos internacionais. Temos feito muita promoção externa. Nós estamos desde o dia 1 de janeiro, às 0 horas, a comunicar para mercados tão relevantes como a Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, depois outros que não eram estratégicos neste momento, mas que nos foram solicitados as campanhas que estávamos a fazer pelas delegações de Turismo de Portugal, e por isso também a nossa promoção acabou por ir para a Rússia, para a China, para o Japão, estando agora a ter algum resultado disso, com prémios que esses filmes que estão a rodar nos mercados externos, como foi o caso agora do prémio no Festival de Berlim, e já apontados na shortlist de 5 festivais. Portanto, isto significa que este apelo ao Porto e Norte vai estando presente, mas vamos entrar outra vez num período, e aproxima-se aqui novamente o verão, em que tudo indica que a situação pandémica não estará resolvida, a vacinação ainda não estará em pleno, as restrições irão continuar, a situação dos nossos principais mercados, nomeadamente naqueles que estão no nosso top 10, é bastante frágil, portanto iremos apontar baterias novamente para o mercado interno. Já agora dar uma nota, apesar do tal balão de oxigênio de 2020, mesmo assim importa dizer que os turistas nacionais viajaram quase cerca de 30% a menos do que no ano 2019, dentro dos turistas nacionais. Ou seja, é preciso ainda comunicar um pouco mais para tentar não só recuperar essa perda de turistas nacionais em relação a 2019 e, de preferência, conseguir superar o valor de 2020. Bom, depois entrávamos aqui numa outra conversa, que seria longa, mas não sei qual é o tempo que depois teremos, que é, para que tudo isto aconteça e para que, de facto, os turistas nacionais possam ser recebidos e, numa segunda fase, os turistas internacionais, é preciso também que as empresas existam saudáveis. E não é fácil a vida das empresas do setor neste momento, porventura um dos setores mais afetados de todos os setores, e não poderemos permitir que aconteça, resolver-se a pandemia, começarmos a ter turistas, mas não termos as empresas para os receber. Por isso o Governo tem que ter uma atenção muitíssimo especial a este setor, a estes empresários que têm sido de uma resiliência notável, já o tinham sido no passado, noutras crises, nomeadamente na 2008, esta é ainda pior, mas mesmo assim, usando todas as formas, eu diria até de criatividade, vão conseguindo manter os seus postos de trabalho, vão conseguindo manter as suas empresas, mas nós sabemos que em muitas grandes dificuldades, e por isso nós temos apelado a que haja esta grande atenção ao setor, e por isso também temos manifestado o não entender, por exemplo, que o PRR, a exemplo do que acontece já com Espanha ou com Itália, em que dão cerca, eu já agora posso dizer números, e julgo que o Rui também gosta de números, no caso de Espanha 10 mil milhões de euros para o setor do turismo, no caso de Itália 8 mil milhões de euros para o setor do turismo, e sendo que uma grande parte deste para a capitalização das empresas, tudo aquilo que aqui nos vai sendo dito que não é o propósito do PRR. Ora, se é propósito para uns, também tem que ser propósito para outros. E nós não nos iremos cansar, e no contributo que nós fizemos na consulta pública fizemos essa referência,
e também no contributo que fizemos junto da Comissão de Coordenação da Região Norte, fizemos essa referência. As empresas do setor precisam de apoio perante o que vai acontecendo já há mais de um ano. Eu depois poderia-vos falar, mas se calhar mais para a frente, do que é que estamos a fazer em termos de... São todas questões que iremos com certeza aprofundar aqui durante o debate. Obrigado, Luís Pedro Martins. E agora daria a palavra, peço a vossa atenção, para as palavras de Rodrigo Pinto de Barros, o Presidente da Associação Portuguesa da Hotelaria e Turismo. Eu diria mesmo claramente o setor mais penalizado por esta pandemia. Rodrigo. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos os intervenientes deste painel. Muito obrigado pelo convite. Um especial agradecimento aos organizadores do evento. E, de facto, é com um ânimo muito debilitado que venho aqui participar deste painel. Digo debilitado porque, de facto, o setor do turismo está a passar por um momento que eu diria dramático e que há muitos anos nós não temos tido, enfim, este comportamento que o setor está a viver, depois de termos atravessado uns bons anos de algum sucesso no setor do turismo em Portugal. Neste momento, eu não posso pensar nem em futuro, nem a médio, nem a longo prazo. A mim e aos meus associados e ao meu setor, nós temos que pensar no amanhã, é tentar fazer as nossas empresas sobreviverem o amanhã, porque o turismo só vai existir se muito destas empresas continuarem a estar no mercado como estiveram até há um ano atrás. E esta tem sido a principal preocupação de todos os empresários do setor do turismo. O turismo, neste momento, está completamente parado, estagnado. Quando falo de turismo, falo na parte da hotelaria, está praticamente parada. Estamos com taxas de ocupações perfeitamente desesperantes, com 5, 10, 15% de taxa de ocupação. Isto não representa absolutamente nada para os hotéis. Temos um setor da restauração que ultrapassou melhor toda esta crise de há um ano, porque tem outro tipo de possibilidades de implementação de serviços, e lembro, por exemplo, o crescimento exponencial do takeaway, do delivery, que muitos restaurantes incluíram nos seus serviços, mas a hotelaria não tem absolutamente nada, não tem estas possibilidades de takeaways e de deliveries. A hotelaria vive dos seus clientes que chegam aos hotéis, quer nacionais, quer estrangeiros, e portanto esses clientes desapareceram desde o início desta pandemia que nos assolou, portanto desde março do ano passado que temos vivido este calvário. Temos tido o apoio que é possível por parte do governo, são poucos, espero que estes apoios todos, que são muitos, que todos estes apoios se prolonguem no tempo. Eu acho que no mínimo até ao final deste ano estes apoios têm que ser prementes nas nossas empresas, porque isto não basta abrir e que está tudo bem, não é? Porque não está, porque as empresas chegaram ao seu fundo. Portanto, eu tenho conhecimento de empresas que já estão mais do que no fundo, já estão a ir a economias que eram impensáveis ir para manter o seu negócio. E quando falamos em futuro do turismo, precisamos das empresas e precisamos que estas empresas que estão instaladas, que elas permaneçam para que possamos servir as pessoas. A mim não me preocupa muito o futuro, porque não é em um ano que todas as valências que nós temos no nosso território vão desaparecer. O verde não vai desaparecer, a praia não vai desaparecer, os museus não vão desaparecer, enfim, isto tudo está instalado e está tudo aí. São boas instalações. Nós temos instalações de primeiro mundo, temos hotéis iguais a que temos em qualquer cidade desenvolvida do mundo, temos restaurantes que encontramos em qualquer lugar do mundo, temos paisagens que são únicas, que só nós é que temos praias que a nível europeu são as melhores da Europa. Portanto, tudo isto não desapareceu, está aqui, está à espera de uma retoma do nosso turismo. Portanto, isso não me preocupa muito e mesmo a questão desta promoção, eu sinceramente, eu fico um pouco... Promover com tanta incerteza para quê? Olhamos para as companhias aéreas, estão completamente paradas e não nos sabem dizer quando é que vão começar a operar na totalidade. Olhamos para, enfim, os caminhos de ferro, também outro meio de locomoção na Europa, também estão com a sua atividade praticamente parada. Fronteiras fechadas.
países europeus completamente também com o mesmo discurso que Portugal tem, vamos apostar no nosso turismo interno e não vamos viajar. O turismo vive de viagens de pessoas, vive de deslocação de um lado para o outro dentro dos territórios. Se não temos nada disso, como é que podemos pensar num futuro a médio prazo mesmo de turismo? Portanto, neste momento, a minha grande preocupação e a preocupação do setor é se manter ativo, é se manter vivo. Com isso, como já disse, contamos com o apoio do governo e contamos também com o apoio da parte dos bancos em Portugal, que têm apoiado, dentro dos limites de cada um, as empresas portuguesas. Logicamente que há empresas que já morreram, mas que teriam forçosamente que morrer, que não estavam bem. E, portanto, a pandemia veio só ainda trazer para uma realidade essas empresas. Mas tem outras que estavam muito bem e que precisam das ajudas. E os bancos e os apoios que o governo tem dado têm ajudado e muito essas empresas. Mas a grande preocupação deste setor no momento, e aquilo que eu tenho falado com os meus associados, é encontrar formas de nos mantermos para que, quando houver a retoma do turismo, nós estarmos preparados para receber e continuar a trabalhar. Portanto, neste momento, a grande preocupação que temos é a manutenção das nossas empresas, é conseguir gerir as nossas empresas dentro de um quadro tão difícil, porque há hotéis fechados, mas que têm custos mensais. Quer dizer, estou fechado e não pago nada. É mentira. Nós, estando fechados, temos custos que temos que os pagar, impostos, taxas, IMIs, a segurança social, que não é na totalidade, tem a parte da empresa. Portanto, tudo isto são custos mensais que as empresas, mesmo estando fechadas, têm que assumir. E, portanto, é esta gestão, é este equilíbrio orçamental que as empresas neste momento, principalmente as hoteleiras, têm tentado fazer ao longo deste último ano, porque nós tivemos aqui, o ano passado, em julho, em agosto, uma chama de algum turismo e muito interno, mas o turismo interno nunca foi o motor que alavancava a nossa economia. Representa para a hotelaria 25%, 30%. Se em 2008, quando nós tivemos a grande crise, a capacidade instalada no território, nomeadamente o número de hotéis, era 1, hoje, em 2021, esse número de hotéis praticamente triplicou. E, portanto, quando nós formos ou voltarmos para o mercado, não vamos com aqueles números, e eu falo em taxas de ocupação e RevPARs de hotelaria neste momento, igual a 2013. Portanto, recuamos quase aqui 10 anos em termos de taxas de ocupação e de rentabilidade de quartos dos nossos hotéis. Portanto, isto é que é muito preocupante e é dentro deste quadro que o setor se preocupa. Porque depois o outro, e será tema que vamos abordar de certeza absoluta e em que o Luís, as entidades regionais, as agências de promoção turística têm que desenvolver o seu trabalho, logicamente, mas por sorte ou para sorte de Portugal, os nossos bens, aquilo que de bom se fez nestes últimos anos, está tudo aí ainda. Principalmente a parte que é da natureza, a parte que é da capacidade histórica que nós temos, enfim, dos nossos museus e igrejas, enfim, aquilo que está instalado no nosso território e que tem feito sucesso ao longo destes anos e que nos tem feito ser um destino turístico, nomeadamente com várias premiações e com algum destaque a nível internacional. Demorou muitos anos para chegarmos aqui. Eu lembro que em 2011 era eu vice-presidente da Agência de Turismo do Porto e Norte e estávamos a comemorar em 2011 que tinha sido a primeira vez que o número de estrangeiros tinha sido maior do que o número de nacionais a dormir no nosso território. Em 2011. Portanto, de 2011 até hoje, veja todo este trabalho que foi feito para nós chegarmos aqui. Só que veio esta pandemia
longe de ser controlada. O turismo é sensível a tudo isto. Enquanto a população não se sentir segura para se movimentar ou se deslocar ou visitar outros lugares, o turismo não arranca. E portanto, dentro deste painel, o setor está, enfim, a viver. Estamos esperançados, é um setor que rapidamente se adapta. Conclua, Rodrigo, por favor. Sim, é um setor que rapidamente se adapta às mudanças, vão vir várias mudanças de clientes, tecnológicas, de sustentabilidade, que vamos falar mais à frente, e portanto é dentro deste setor, mas com uma preocupação muito atual, muito no hoje, que o nosso setor está a viver. Obrigado, Rodrigo. And last but not least, que isto sem dinheiro é sempre mais complicado, dou a palavra a Gonçalo Regalado, o diretor coordenador de marketing de empresas e negócios do Milênio BCP. Gonçalo. Bem, muito boa tarde a todos. Um abraço muito fraterno, muito amigo para a cidade de Braga e para a região norte. Dar os cumprimentos especiais ao nosso ilustre moderador, o Dr. Rui Alves Veloso, dar um cumprimento especial ao meu amigo de há muitos anos e presidente da Câmara Municipal de Braga, e os parabéns à cidade por este melhor destino europeu de 2021, Dr. Ricardo Rio. Um grande abraço também ao Dr. Rodrigo Pinto Barros e ao Dr. Luís Pedro Martins. Um abraço à ACB e aos nossos clientes, aos nossos parceiros, às nossas equipas comerciais, a todas as equipas que na verdade no dia a dia fazem andar a nossa economia. Nós diríamos que o turismo na verdade é claramente o setor mais afetado por esta pandemia, mas não devemos esquecer uma década de ouro que o turismo teve e que deu a Portugal. Nós em 2019, naquilo que era o último ano em que nós podemos considerar comparável, nós olhamos para o turismo a valer 17% do produto, olhamos para o turismo a valer 23% daquilo que era o enquadramento ao nível do emprego nacional e olhamos para o turismo a valer, em números redondos, quase 24% das exportações. Estávamos a falar de um setor altamente sofisticado, muitíssimo vanguardista, com uma capacidade de inovação, transformação, defesa de marca, com uma política integrada, muitíssimo bem desenhado pelo Turismo Portugal e muitíssimo bem liderado, e portanto com instrumentos financeiros sofisticados, e portanto não é uma pandemia que nos faz esquecer uma década de ouro que tivemos e que vamos ter também agora nesta década que se inicia, de 2021 até 2030, e portanto nós olhamos para o turismo com positivismo e como uma oportunidade. O que é que o turismo precisa hoje? Todo o setor, naquilo que é a sua componente larga, desde a restauração ao alojamento, a toda a componente da hotelaria, a toda a dimensão das agências de viagens e dos setores conexos, o que é que o turismo precisa? O turismo precisa de tempo. E, portanto, tempo, e se olharmos para a palavra tempo em cada uma das suas sílabas, permite-me fazer esse acrónimo, o que o turismo precisa no T é de tesouraria, e já vamos falar dela, portanto é preciso cash flow hoje imediato, liquidez, não é preciso investimento já, é preciso liquidez para fazer face a compromissos. No E, o que o turismo precisa é de empreendedorismo, e tem-no feito em várias dimensões, no meio desta dificuldade e desta mobilidade e deste modelo digital que hoje temos. No M, o que o turismo precisa é de mobilidade de pessoas e de mudança. Há aqui um conjunto de soluções que o governo está a implementar e que nós, no sistema financeiro, temos que apoiar a economia para que, na verdade, a mobilidade volte a ganhar peso e a mudança de um conjunto de práticas e de um conjunto de oportunidades possa acontecer. Depois, no P, o que o turismo precisa hoje é de prazo. É de aquilo que estava programado para ser pago em 2020 e 2021, como por exemplo as moratórias, que já vou falar, possa ser pago quando as empresas tiverem cash flow para fazer. Portanto, precisa de prazo. E depois o turismo é para nós, no Milênio BCP, uma oportunidade, porque nós sempre tivemos ao lado do setor, quando fizemos esta subida enquanto país, a par e passo, mas também não largámos o braço do setor, nem deixámos cair as empresas nem os empresários quando percebemos que havia um precipício. Portanto, o que estamos a dizer é que este é um espaço também de oportunidade. Portanto, se a palavra crítica que o turismo hoje precisa é tempo, essa palavra nos seus acrónimos em cada uma das suas primeiras siglas, o que tem que precisar e o que é preciso dar ao turismo, porque este é o tempo do país dar ao turismo, não é sempre o turismo dar ao país, é dar tesouraria, é dar capacidade de empreendedorismo, é permitir mobilidade, é dar prazo e garantir que a oportunidade que o país tem, e como dizia muitíssimo bem o Dr. Rodrigo, é uma oportunidade que está cá, que é perene, que é um fator competitivo
inalienável e quase irrepetível em outro mercado, outra geografia e outro país. Portanto, o que é que nós temos para vos dizer e para vos partilhar? Primeiro, para suprir aquilo que foi uma queda de procura, basicamente houve aqui um precipício de procura em 2020, o país organizou-se e com o atual Banco de Fomento, mas as anteriores sociedades de garantias mútuas, nós colocámos mais de 9 mil milhões de euros de crédito na economia. O turismo teve linhas dedicadas, no setor do turismo foram colocados mais de 2 mil milhões de euros de liquidez imediata para fazer face a coisas muito simples, pagamento de salários, pagamento de rendas, pagamento de despesas fixas, garantia de espaço e tempo para as empresas manterem a sua atividade mínima, porque não é possível desligar esta máquina. O custo de depois voltar a ter o custo de setup novamente é muito superior a desligar. Portanto, temos que os deixar nesta altura numa situação em que as empresas consigam suportar e sobreviver a esta fase e depois conseguirmos novamente injetar oxigênio nas empresas para que elas consigam respirar e ganhar novamente a forma física pujante que vimos nos anos anteriores. Depois, um tema muito, muito importante e que continua em cima da mesa hoje é que nós temos hoje linhas muito importantes disponíveis para continuar a apoiar a tesouraria. O Millennium BCP contratou esta semana uma linha de 1.200 milhões de euros para apoiar as empresas, as PMEs portuguesas e as mid-caps portuguesas que têm na necessidade nesta altura de apoio de tesouraria a médios prazos, a prazos de 6 anos, 7 anos, de 8 anos, e portanto essa linha foi assinada com o Fundo Europeu de Investimento, é hoje um instrumento altamente competitivo e disponível para apoiar as empresas e sabemos também que está em programação e praticamente a ser lançada uma linha Covid para o setor, para os setores mais afetados, onde os locais do turismo estão elegíveis e, portanto, são mais 400 milhões de euros em que temos aqui capacidade de colocar liquidez nestes setores, liquidez nesta economia e garantir que as empresas mantenham o seu nível mínimo de funcionalidade. Depois, é preciso, e este é um tema onde nós temos sido muito, muito parceiros do turismo, é preciso, de uma forma imediata, garantir que as moratórias que estão programadas até setembro e em que o setor do turismo é dos setores mais afetados por este tema, possam ser estudadas para poderem ser alongadas e cada setor poder sair ao seu ritmo. Da nossa parte do sistema financeiro, desde que o enquadramento europeu assim o permita e o modelo nacional assim o exija, nós estamos disponíveis a dar ao turismo o tempo, o prazo e a maturidade que é necessário. Estamos disponíveis porque sabemos que os empresários são gente honrada, gente trabalhadora, gente que criou os seus negócios e desenhou os seus projetos de uma forma abnegada e somos parceiros. Agora, precisamos que haja cada setor com o seu tempo, cada empresa com o seu prazo, para que assim que os cash flows entrem e a libertação desses cash flows possa fazer face ao financiamento e ao investimento, o possa acontecer paulatinamente, na nossa opinião, ao longo do ano de 2022. O que é que também é preciso? O que é preciso é que o turismo esteja na agenda dos programas de investimento do país com o peso que tinha em 2019 e não com o peso de 2020. É preciso que olhemos para o PRR, como falava aqui muitíssimo bem o Dr. Luís Pedro, e olhemos para o PRR e haja um PRR 2030 para o turismo, e é preciso que depois, ao abrigo dos fundos europeus, que vamos ter no quadro financeiro plurianual do Portugal 2030, estamos agora a ultimar o acordo de parceria enquanto país, para apresentar na Comissão Europeia, o turismo não seja o parente pobre que foi do Portugal 2020. O turismo fez menos de 10% dos incentivos recebidos no país para a área empresarial e, portanto, não se justifica que o turismo com este peso, 17% do PIB, 23% ou 24% das exportações, só tenha 10% dos incentivos. Portanto, o turismo tem que ter um programa próprio. Tem que haver um turismo 2030 que apoie o alojamento local, as agências de viagens, a restauração, a hotelaria, toda a dimensão do comércio e serviços para estas áreas conexas e que aqui se possa fazer também a diferença. Portanto, é preciso, suportar um momento difícil com esta questão de dar tempo, dar prazo, dar tesouraria e dar oportunidade a uma saída tranquila deste processo das moratórias e 2, olhar com positivismo para o futuro, porque o país tem fatores-chave que são fatores-chave muito importantes na sua competitividade e dizer este setor vai precisar de investimento e vai precisar de voltar a ter 22 milhões de visitantes. Portanto, o dobro da nossa população. Portanto, aquilo que é o grande trabalho é nós estarmos ao lado do turismo hoje com a parceria que o setor precisa. Última nota, para nós é muito importante. Há 2 oportunidades que dependem só das nossas mãos. O Turismo Portugal lançou uma linha de apoio à qualificação da oferta turística
que são mais 300 milhões de euros no início já deste ano, com mais uma enorme parceria entre o Turismo Portugal e o Millennium BCP e o sistema bancário. E nós temos também aqui no Millennium BCP cerca de 300 milhões de euros para apoio direto à reabilitação de infraestruturas que possam ser acomodadas no turismo com o IFRU, o Instrumento Financeiro de Reabilitação Urbana. São instrumentos que estão ao dispor dos empresários para depois deste momento de tempestade podermos olhar com positivismo para uma bonança que sabemos que a vamos ter. Mas é neste momento que nós, um banco desenhado, liderado e gerido em Portugal por portugueses, temos de estar ao lado de um dos setores, que é o setor estrela, da nossa economia na última década, e portanto dizer-vos que somos solidários, que estamos cá para fazer esta travessia desta tempestade convosco e que contam connosco para fazermos mais uma década de ouro, que conta contra 2019 e não contra 2020, para podermos em equipa continuar a ajudar as empresas e os empresários. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Vamos então ao debate, e eu colocava já uma questão, e para também nos situarmos, ao Luís Pedro Martins. Quais são as perspectivas a nível de números para o resto do ano que têm, nomeadamente para a área geográfica na qual atua? É melhor ligar o microfone? Ok, agora sim. Faz diferença. As perspectivas, infelizmente, não são muito diferentes das de 2020. Nós imaginávamos estar nesta altura, mas como dizia o Rodrigo, estamos a fazer muita futurologia. Nós há uns meses atrás imaginávamos que a Páscoa pudesse ser um sinal já de abertura, o que nos permitiria também começar a abrir de certa forma para os mercados internacionais. Tal não se verificou. Por isso a aposta vai ser na mesma no turismo nacional, mas isso sim a querer ter números um bocadinho melhores do que foi 2020. Para isso temos que estar a trabalhar também na atratividade da região. Há pouco dizia-se, e é totalmente verdade, que o turismo vive de viagens. Isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca. O turismo vive de viagens, as viagens vivem de atração, a atração vive de marketing e o marketing vive de comunicação. Portanto, neste momento, quem não comunica, quem não aparece, esquece, como se costuma dizer no marketing. Então, nós estamos a fazer em duas orientações. Uma para o país e colocando à disponibilidade dos turistas novos produtos. Em boa verdade, sem turismo não há empresas. Isso acho que já está esclarecido aqui ao longo deste painel. Sem empresas não há turismo, era isto que eu queria dizer, peço desculpa. Sem turismo não há empresas. Não há empresas, também não deixa de ser verdade. E o contrário também é verdade. Agora, depois é preciso estruturar aqui todos estes produtos. E o que nós fizemos foi, para além daquilo que já era conhecido no Portinorte, arranjar aqui outros conteúdos e outras formas de atrair. Por exemplo? Nós trabalhámos muito ao longo deste ano 2020 na estruturação de novos produtos. O termalismo foi um deles, com a criação da marca Termas do Portinorte de Portugal, em parceria com a Associação Portuguesa de Termas. Depois também o turismo industrial, algo que já estava a crescer em 2019, mas que nós acreditamos que vai voltar a crescer. Depois a questão do enoturismo. Não nos chegava a nós dizermos que éramos a região com os melhores vinhos do mundo, com as melhores quintas, com grandes experiências, mas depois estava tudo muito desarticulado. Não havia uma rota dos vinhos e do enoturismo. E fizemos-la de raiz e fizemos como eu entendo que devemos fazer as coisas, que é em parceria com aqueles que também no terreno trabalham as outras vertentes da questão. Não é só o turismo, mas é também, por exemplo, a agricultura, e aí quisemos fazer isto com as CVRs. Então a rota que vai ser apresentada, estou quase a dizer isto em primeira mão, vai apresentada agora em maio, já está toda pronta, até ao pormenor da sua imagem, foi feita entre o Turismo do Portinorte, o IVDP, a CVR dos vinhos verdes, a CVR de Távora Varosa e a CVR dos vinhos de Trás-os-Montes. Depois, finalmente, estarmos a certificar os nossos caminhos de Santiago, não só trabalhar na sua promoção, mas também na sua estruturação. Temos já o primeiro caminho, que é o caminho da Costa, entregue à Comissão de Certificação, com 20 e muitos anos de atraso em relação, por exemplo, à França. Portugal tem agora uma comissão de certificação destes caminhos, que obriga a que estejam resolvidos uma data de requisitos para um caminho ser certificado e muito centrado também na qualidade da experiência que o turista vai ter. E depois um trabalho que
tem que ser muito intenso com aquele que é o nosso primeiro mercado emissor, e aí sim com a Galiza e com Castela. Com a Galiza temos um conjunto de programas já no terreno, destino inteligente, o Fazendo Caminho, que é mais um trabalho para os caminhos de Santiago, mas feito entre as duas regiões, o Minho, destino navegável, depois a questão da reserva da biosfera, Gerês-Xerês, e o Douro-Duero e os patrimónios mundiais da humanidade. Ter ideia sobre este produto, por exemplo, é poder dizer aos turistas nacionais e internacionais que o Rio Douro, o Douro-Duero, é o rio do mundo com o maior número de patrimónios mundiais associados, se juntarmos os dos dois lados, obviamente. Muito bem, Luís Pedro Martins, vamos também, gostava de ouvir o que é que o Rodrigo Barros, que há bocado disse, que a questão da promoção, questionou um pouco isso, não é? Portanto, promover o que é se não há turistas, não é? Se não concorda com esta ideia que disse o Luís Pedro Martins, que é quem não aparece esquece, ou seja, se este trabalho não é importante para quando, diria assim, as portas reabrirem, o país estar mais preparado para receber turistas e não perder para outros destinos. Acho que é fundamental este trabalho, enfim, que as agências e as entidades regionais têm que fazer, porque neste longo caminho que Portugal tem vindo a fazer na área do turismo, muita coisa ainda há para fazer e em 2019 nós estávamos a começar a projetar o que é que quereríamos de Portugal no futuro. Houve este interregno em que todos tivemos que parar e todos tivemos que nos preocupar com muitas coisas que eu atrás já referi. Mas, logicamente, que estes trabalhos, que este monitoramento que as entidades regionais fazem dos seus territórios, em conjunto com as atividades, enfim, privadas, faz todo o sentido que seja feito e que depois seja lançado. O que eu falei, e volto a reiterar essa situação, é que neste momento, nós empresários, temos que nos preocupar com as nossas empresas para quando houver essa retoma do turismo e para quando todos estes produtos estiverem lançados, eu ter a minha empresa para poder receber as pessoas. E pegando na palavra que o meu amigo Gonçalo falou, eu acho que neste momento o que nós precisamos é de tempo. O setor precisa de tempo para se reequilibrar, para se reestruturar e para se adaptar a todas estas novas tendências que vêm com esta nova leva de turismo. Porque este ano há e vai haver uma mudança significativa do comportamento dos nossos clientes. E é isto também que as empresas têm que se preparar neste relançamento que vai ser o turismo. Portanto, as cidades têm que continuar a se preparar para oferecerem mais e melhores produtos. As empresas têm que viver este momento dramático e ultrapassá-lo o mais rapidamente possível, e o tempo que nós precisamos para conseguirmos chegar a esta retoma. E, portanto, são caminhos que se cruzam, são trabalhos que são feitos pelas várias entidades, públicas, privadas, e que tendem a um ponto comum, e daí também a ajuda que o setor financeiro tem que dar ao setor, e muito bem, concordo com todas as palavras que o Gonçalo falou, e estão a apoiar, e eu sinto que as empresas apoiam, os bancos, a área financeira tem apoiado as empresas da maneira que pode. Também estamos com um país extremamente debilitado, não podemos nos esquecer dessa situação. Entramos nesta pandemia extremamente debilitados na nossa área financeira geral, enquanto país, e, portanto, quando houver esta retoma, a parte pública com os seus novos produtos, os privados com as suas empresas sadias, teremos que apresentar novos produtos, novas mentalidades, novas formas de encarar os clientes que vão mudar bastante. Eu prevejo que o futuro, quer da restauração, quer da hotelaria, quer do pacote turístico todo que nós temos que oferecer aos nossos futuros clientes, vai sofrer grandes alterações, e é para isto que nós também temos que nos preparar, mas neste momento, o que eu sinto é que o setor, os empresários, não estão ainda na sua cabeça com esta preocupação. A nossa grande preocupação é ultrapassar esta crise, é conseguirmos dar este salto neste buraco que está à nossa frente, para depois, aí sim,
nos projetarmos, nos engajarmos de novo nesta nova retoma turística que vai acontecer com certeza. Isto não vai ficar assim para sempre, isto vai voltar, é cíclico. Eu já ando há 35 anos no turismo, já passei por muitos ciclos e este é apenas mais um, mais difícil, mais diferente. Pior, não é? Exato, diferente de todos, e portanto penso que a grande preocupação do setor neste momento, como disse, e volto a afirmar, porque é importante, é conseguirmos salvar as nossas empresas e chegar até o outro lado da margem para depois aí sim começarmos a caminhar novamente. Gonçalo Regalato, no final de março acabaram parte das moratórias. Houve empresas que tiveram que começar a pagar juros e a negociação passou a ser um bocadinho, de alguma forma individual. Vocês tiveram no BCP muitos contactos de muitas empresas que vos pediram prolongamento de prazos, renegociação no fundo dos créditos? Com o microfone também, mais uma vez, é melhor. Muito obrigado. O tema das moratórias é um tema que nos merece a atenção necessária e o cuidado necessário. O que nós temos feito no Milênio BCP não é terminar moratórias, é conceder mais moratórias e conceder prorrogações. Nós ainda agora, nos últimos dias de março, aplicámos prorrogações, portanto, alongamentos sobre um conjunto de operações com garantias públicas, ao abrigo de um decreto-lei emitido pelo Governo no dia 22 de março. Tivemos uma adesão de um conjunto de clientes de setores também afetados por esta pandemia e, portanto, o papel do banco tem sido de estar ao lado da economia, dando tempo, prazo e oxigênio para que as empresas tenham tempo para que, na verdade, consigam criar esse cash flow necessário. Mas posso perguntar assim, vamos imaginar, eu tenho uma empresa de turismo, tenho a porta fechada porque o Governo mandou fechar, por força das circunstâncias da pandemia, estou sem faturar, mas a minha moratória, faz de conta, terminou no dia 30 de março, eu bato à porta do BCP, o que é que eu faço? As moratórias empresariais terminam 90% e muitos por cento delas, porque são praticamente todas públicas em setembro. Sim. As únicas moratórias que terminaram agora são as que... O meu problema individual não vive dos 90%. O meu problema individual é o meu, não é? Portanto, eu vou ter com o BCP e o que é que que tipo de solução pode ser apresentada? O que é que eu faço? O que acontece é simples. O que nós estamos a fazer nesta altura é olhar caso a caso. Ou seja, primeiro, descontextualizando e trazendo ao caso concreto, indo do geral para o concreto. A maioria das empresas, a grande maioria das empresas que tem moratória, tem-na por um motivo preventivo, ou seja, em função da longevidade que terá esta crise, em função do tempo da maturidade que é necessário acautelar, os empresários, e bem, utilizaram a prerrogativa legal para poderem ter acesso à moratória. Não são questões de cash flow imediato de empresas de insolvência ou a caminho disso. Portanto, a grande maioria das empresas que têm hoje moratórias têm-nas por uma questão de prevenção e por uma questão de gestão. O que nós estamos a fazer no Milênio BCP é acomodar com tempo estes procedimentos, ou seja, quando nós sentimos que há um conjunto de empresas que tiveram por razões concretas, sejam elas de natureza legal, sejam elas de natureza económica, sejam elas de natureza de mercado, que não tiveram cash flows e têm esses cash flows presos, o que nós fazemos é, por iniciativa também do banco, falar com os empresários e tentar encontrar planos que permitam alongar os créditos e dar mais tempo, ou seja, ou dar mais carência, ou dar mais maturidade e estudar de forma cautelosa estes procedimentos. Qual é que é aqui o grande desafio? O grande desafio é que nós no sistema financeiro temos que fazer este trabalho, empresa a empresa, com muito tempo e com muita cautela e com muita proximidade, para que os clientes não fiquem marcados como clientes em dificuldades. Porque se eles ficarem marcados como clientes em dificuldades, depois vamos ter um desafio a seguir. Quer dizer assim, olha, hoje fica com esta garrafa de oxigênio, mas se precisar de mais 2 gramas de oxigênio não vai ter, porque nós não vamos poder dar e nenhum colega do mercado também vai poder dar. E essa é que é a questão. A questão não é os bancos quererem ou não quererem apoiar as empresas. É os bancos conseguirem apoiar as empresas com tempo, com um processo que seja um processo acautelado e estudado e analisado com uma política de parceria, porque o que nós queremos é apoiar todas as empresas e não deixar cair ninguém. Esse é o nosso grande objetivo. Nós não queremos ser nem imobiliárias nem instituições de recuperação de crédito. Nós queremos ser instituições para apoiar a economia, fomentando aquilo que é o crédito saudável e fomentando aquilo que são os recursos e os depósitos sustentáveis. É esse o nosso objetivo. O que sentimos hoje, também para responder diretamente à sua questão, Rui, o que sentimos hoje é que não há
efetivamente nenhum tema crítico com as moratórias. O que há é uma necessidade de cada empresa, de cada setor, de cada agrupamento poder sair no seu tempo em função dos seus cash flows. Também lhe posso dizer que a maioria das empresas tem hoje capacidade de cash flows de depósitos adicionais. Ou seja, os nossos depósitos no Millennium BCP empresarial subiram de uma forma muito construtiva durante o ano de 2020. E porquê? Porque muitas dessas empresas, não as do turismo em particular, mas muitas das empresas que pediram a moratória, continuaram a ter cash flows e deixaram de ter pagamentos de crédito. E, portanto, como estão com os pagamentos dos créditos suspensos, fizeram alguma poupança desse trabalho. Portanto, há aqui um tempo que é um tempo importante. As empresas estão hoje com capacidade de cash flow suficiente, na maioria dos setores e na maioria das empresas, para responder face aos seus empréstimos. Nós vivemos confortáveis com o valor que temos de moratórias, cumprimos a lei para dar as oportunidades aos empresários. Foi um acesso gratuito, a moratória não tem um custo, basicamente é um acesso a uma oportunidade que nós defendemos e que nós, na verdade, fomentámos para que as empresas pudessem ter capacidade para viver esta crise, mas também temos a certeza que à medida que a vacinação avançar, que nós estivermos enquanto sociedade mais confortáveis com a questão da pandemia e que tivermos uma nova mobilidade, que a maioria das famílias estão desejosas para ir a restaurantes, como se vê agora nas planadas, que a maioria das famílias estão desejosas para começar a ir a hotéis e vão começar por aqueles onde se sentem mais segurança, que são os nacionais. A maioria das famílias quer voltar a viajar. Portanto, não vamos deixar estragar aquilo que foi a estrela da última década, este setor do turismo que vem de 11% para 17%, quase 8% do PIB, porque tivemos uma quebra de procura. Portanto, temos que estar aqui ao lado do setor. As moratórias são um tema que temos que calcular com parceria. Portanto, a nossa equipa comercial, assim como os nossos clientes, que possam sentir que é necessário mais tempo, mais oxigênio ou uma maior prorrogação, o que devem fazer é contactar-nos, falarem connosco, os nossos gestores de cliente, porque temos claramente processos que permitem acautelar estas necessidades sem colocar empresas nas recuperações e nas reestruturações e nos acompanhamentos de risco. O nosso grande trabalho é estar ao lado das empresas e ajudar a encontrar soluções. Não é criar mais desafio, mais problema, mais crise, num momento já tão difícil para esta pandemia. Já o vou questionar daqui a pouco se o oxigênio continuará lá depois da pandemia, mas já lá vamos também para abrir o negócio. E eu peço que deem respostas tão rápidas quanto possível, porque isto nos permite ter dinâmica e abordar também outros assuntos. Eu gostava de ouvir também a vossa opinião, e começava por si, Luís Pedro Martins, de uma forma breve. Como é que encara o chamado passaporte, ou passo, ou certificado de vacinação, que está a ser de forma demorada, evidentemente, porque a coisa não está fácil, até porque o processo de vacinação também não está ele próprio a ser fácil na Europa. Mas como é que olham para esta remendo? Sim, nós encaramos de forma muito positiva. Aliás, acho que é imprescindível que ele exista, e a existir só poderia ser desta forma, de uma forma articulada, nomeadamente entre todos os parceiros europeus. Havia uma grande discussão sobre qual iria ser o modelo a seguir e não estava a ser pacífico. Porquê? Porque as primeiras propostas, de certa forma, discriminavam os cidadãos entre aqueles que tinham ou o teste, mas não eram vacinados, ou os que eram vacinados e já não tinham teste, ou aqueles que não queriam ser vacinados e se a vacinação fosse uma obrigatoriedade, então não tinham acesso ao passaporte. E esta solução encontrada é uma solução que nos parece justa e equilibrada, porque não discrimina, não só permite que exista a confirmação ou da vacina ou de um teste, ou então a prova que, como já teve Covid, poderá ainda estar em período de imunidade. Portanto, há um conjunto de situações mais alargadas, poderá então permitir aqui também uma amplitude maior de acesso. Portanto, nós vemos com muito bons olhos. Já há pouco tinha sido. Já agora também. É assim, o setor, tudo o que seja benéfico para o movimento de pessoas e que as pessoas se sintam seguras para viajar, nós somos a favor. Portanto, se é através desse passaporte de vacinas acreditam que isso possa vir a dar conforto às pessoas, eu estou totalmente de acordo. Mas eu queria voltar atrás e falar um pouquinho do tema do Gonçalo, que tem a ver com as moratórias e com estes apoios todos que estão a surgir. O setor não precisa de uma moratória de mais um mês ou dois. O setor precisa de uma moratória de 2 a 3 anos. Porque nós não podemos nos esquecer que
daqui a um mês ou dois, nós, para além das moratórias que estão atrasadas e que vamos ter que as pagar, vamos ter que pagar aquelas que estão no corrente. E, portanto, face a este desenvolvimento que o turismo vai ter, e isto não é de um dia para o outro que acontece, nós não vamos ter outra vez entrar em Portugal em um mês 22 milhões de clientes, porque não vai. Isto vai demorar, no mínimo, e segundo alguns dados que já há e já são conhecidos, em 23 ou 24, 2023 ou 2024, é que nós vamos ter algo parecido com 2019. Algo parecido e que não é seguro. Portanto, neste tempo, até 23, até 24, as empresas precisam do tempo que o Gonçalo falou. E o tempo que nós precisamos é que estas moratórias sejam alargadas e que o governo, de uma vez por todas, olhe para o setor de uma forma diferenciada e não só no discurso político. Nós precisamos que o governo olhe para o setor do turismo e diga, bom, isto é um setor que de facto foi afetado por esta grave crise pandémica que atravessou o globo e nós precisamos de criar apoios única e exclusivamente e não globais, porque todas estas medidas de apoio que têm surgido para a economia no geral. E a hotelaria e a restauração, nomeadamente muito mais a hotelaria do que a restauração, precisa de apoios exclusivos e únicos e que sejam só, eu não estou com isto a dizer que quero privilégios para o setor do turismo, não é isso, mas é um setor que, como precisa de movimentação de pessoas e é tão transversal a toda a economia, precisa de apoios específicos. E é isto que eu tenho tentado passar esta palavra com os vários encontros que tenho tido com os ministros, com o primeiro-ministro, até com o Presidente da República, no sentido de o fazer perceber que está na hora de o governo olhar para o setor do turismo e dar o apoio que ele necessita, porque nós já provamos que o setor do turismo, quando é desafiado e quando é para ir para o mercado, e talvez seja, do meu ponto de vista, dos poucos setores económicos que Portugal pode liderar em alguma coisa, é no setor do turismo, porque somos diferentes. Nós somos diferentes. Na Europa, dificilmente encontramos um país que tenha tantas valências quanto Portugal tem. Instaladas. Não estou a falar que vamos instaladas. E, portanto, está na hora de que nestes apoios, nestas moratórias, nestas medidas de apoio que o governo lança, olhe para o setor do turismo, diferente dos outros, conforme o Gonçalo falou. Porque a indústria nunca parou. A indústria talvez não precise, neste momento, de tanto apoio, nomeadamente a nível de tesouraria de cash flow, como as empresas de turismo precisam. Portanto, quando o governo fala de turismo, falar com a verdade, e não é como se viu no plano de resiliência que foi lançado agora, que tem um parágrafo acerca do turismo. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável. Deixa-me também ouvir que tanto agora fala de turismo. Deixa-me também ouvir agora o Gonçalo. Desculpem, é que eu às vezes me empolgo. Moço. Compreendo a situação. Gonçalo, esta questão das moratórias por 2 ou 3 anos, não é por 2 ou 3 meses, é um assunto. E pedindo-lhe uma resposta breve, e que pode obviamente abordar esta questão que foi aqui levantada pelo Rodrigo, deixava-lhe também uma provocação. Uma pequena provocação. Esta crise não veio demonstrar que Portugal está demasiado dependente do turismo? Não. Ora bem, vamos ver as coisas como elas são de uma forma estrutural. Portugal tem este volume de moratórias porque o país não conseguiu oferecer aos empresários e às empresas o mesmo apoio com fundos perdidos que os outros países ofereceram. Nós hoje, quando olhamos de uma forma estrutural e que em várias reuniões que temos com parceiros europeus, percebemos que Portugal tem hoje cerca de 24% a 25%, pelos últimos números do Banco de Portugal, de crédito empresarial em moratória, porque o país dedicou um apoio à economia em fundo perdido, portanto em subvenções, muitíssimo curto. Quando olhamos para o que aconteceu em Espanha, em Itália, na França ou na Alemanha, nós estamos a falar de milhares de milhões de subvenções, portanto de dinheiro gratuito dado aos empresários para fazerem face aos serviços de dívida bancária que têm essas geografias. Que terá a ver com o elevado endividamento do Estado também, não é? Eu compreendo, nós compreendemos esse trabalho e fizemos o nosso trabalho. O Milênio BCP fez... diabo, não porta-voz do governo. Claro, com certeza. O que o Milênio BCP fez... Estávamos extremamente endividados enquanto país. Exatamente. O que o Milênio BCP fez não é ficar à espera da garantia pública
e do Orçamento de Estado português para apoiar os empresários. O Millennium BCP fez o seu trabalho, negociou diretamente com o Fundo Europeu de Investimento e com o Banco Europeu de Investimento várias garantias de carteira de várias centenas de milhões de euros que estão basicamente agora a ser colocados na economia e teremos novas garantias no segundo semestre, para, sem onerar o serviço público do Orçamento de Estado, sem utilizar garantias públicas, podermos ter instrumentos com boas garantias, como este FEIEGF, e colocarmos estes montantes de financiamento ao serviço das empresas e da economia. Aquilo que nós temos que compreender é que nós tivemos um impacto e um choque na procura absolutamente enorme, que era imprevisível. E partimos numa situação, enquanto país, muito debilitada para esta crise, porque nós temos uma dívida pública muito pesada, temos efetivamente um conjunto de crescimento do PIB, ainda hoje faz capa dos jornais semanários, que nos últimos 20 anos crescemos 1%, 1,1% do PIB. A expectativa do FMI para os próximos 10 anos de crescer cerca de 2,7%, 2,8% do PIB. E tivemos as empresas alemãs, as empresas francesas, as empresas espanholas, que são nossas concorrentes, a receber subvenções na casa dos milhares de milhão. Veja-se, por exemplo, o plano alemão, que foram 165 mil milhões de subvenções para colocar. E agora vejam o que acontece com o PRR. Nós, em Portugal, estamos a regozijar de ter 14 mil milhões de subvenções e um programa com 16.600 milhões, mas os nossos vizinhos aqui em Espanha têm um programa que é 10 vezes o nosso, e os nossos colegas e competidores italianos têm um programa que é 14 vezes o nosso. E, portanto, é preciso ver a sua dimensão o que estamos aqui a considerar. Ou seja, as empresas destas geografias, para as quais as moratórias é um não tema. É um não tema porque o Estado deu fundo perdido às empresas para as empresas pagarem aos bancos as suas dívidas. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Devemos fazer é apoiar os empresários na nossa economia. E apoiá-los nos dois momentos. No momento em que estão a passar esta tempestade, porque ainda não acabou. E, portanto, no momento em que temos que dar tempo, tesouraria, capacidade e liquidez, e depois no momento em que vamos ter que dar investimento. E as empresas têm que investir. O país tem aqui uma enorme oportunidade. E é um trabalho de sociedade civil, não é um trabalho da banca, dos empresários, dos cidadãos, é um trabalho da sociedade civil. O país vai receber, nos próximos 10 anos, 61 mil milhões de euros de incentivos. 61 mil milhões de incentivos que obrigam a 100 mil milhões de investimento, porque a taxa de incentivo média nos fundos europeus anda na casa dos 60%. Com 100 mil milhões de investimento, nós estamos a falar de 50% do PIB em 10 anos. Portanto, vamos ter que investir 10 mil milhões por ano. 10 mil milhões por ano é um valor absolutamente incomparável com o que tivemos desde o tempo em que entramos na Comunidade Europeia. Portanto, nós temos é que ser muito rigorosos, muito criteriosos e muito justos na atribuição destes fundos. Se o formos, e se não criarmos mais complexidade do que aquilo já tem, se formos muito justos, criteriosos, céleres e ágeis na atribuição dos fundos, não vamos criar aqui em Portugal mais burocracia que a burocracia europeia que já existe. E se dermos aos bancos a oportunidade e a possibilidade de acelerar estes projetos com liquidez, ou seja, assim que tiverem os contratos assinados, nós teremos capacidade de adiantar fundos e capacidade de adiantar financiamento. Nós teremos uma boa solução para sair rapidamente desta crise. Até porque... Luís Pedro Martins. Sim. Eu queria só também... Estava a dizer qualquer coisa que não percebemos, porque de facto é difícil... Aqui... Estava a dizer, totalmente de acordo com o Gonçalo, embora depois tenha aqui também uma provocação para lhe fazer, mas estava-lhe a dizer que fundamental também será saber quem é que vai fazer a gestão, por exemplo, do PRR. É que se for uma gestão centralizada, ela vai correr de uma forma. Se for uma gestão regionalizada, ela poderá correr de uma outra forma, na minha opinião, melhor. Qual é que é o papel, por exemplo, que as comissões de coordenação vão ter na gestão destes fundos? Isto, neste momento, também está em discussão e não é pacífico. E tenho a certeza que o Plano de Recuperação e Resiliência daria aqui um ótimo webinar, mas com certeza noutra oportunidade. Gostava de o ouvir sobre esta questão. Gostava só de ouvir sobre esta questão, que há quem diga que Portugal tem turismo a mais, e esta crise veio mostrar isso, mas há quem diga que não tem turismo a mais, tem a indústria a menos. Qual é o seu posicionamento? Eu ia responder a essa pergunta que tinha feito, se Portugal, como é que nós achamos Portugal depender muito do turismo. Bom, em primeiro lugar, a culpa não é do turismo, se o turismo cresceu, ok? O Porter, nos anos 90, dizia que a solução de Portugal poderia ser também pelo turismo. Não sei se foi uma visão estratégica que fez com que o turismo crescesse.
se calhar foi também muito o trabalho dos próprios empresários. E depois da atração que nós temos, e já foi aqui dito, pelas paisagens, pelos produtos, por tudo. Agora, o que é certo é que o turismo é ainda uma daquelas áreas onde nós, felizmente, não estamos em divergência, por exemplo, com os nossos parceiros da União Europeia, onde estamos quase em todas as áreas. Eu vou-vos só dar um exemplo. No Fórum Económico Mundial, o turismo português ocupa, no ranking da competitividade, a 12ª posição. A economia de Portugal ocupa a 34ª. Portanto, isto diz alguma coisa. Agora, vamos atribuir as culpas a quem está a trabalhar bem? Bom, eu acho que não. Eu acho que sim, devemos fazer aquilo que a Comissão de Coordenação... Claro, eu gostava no tempo que é, nós temos que pôr o turismo a trabalhar com os outros setores. Isso sim, com a agricultura, com a indústria, isso é a visão que nós também partilhamos. E nesse sentido estamos a trabalhar de perto com outros setores. Mas diga. Ia dizer que no tempo que ainda nos resta, gostava também de olhar um pouco para o futuro e na forma como é necessário ou não transformar o turismo para tentar captar esses públicos que agora estarão mais reservados, mais temerosos, entre aspas, do que possa acontecer. E deixava aqui uma pergunta que é colocada por uma das pessoas que está a assistir a este webinar, pelo Rui Marques, que levanta uma questão que me parece relevante, que é tradicionalmente o turismo sénior é importante para os destinos portugueses, pela sua dimensão, poder de compra e predisposição para o turismo, digo eu também para gastar, e diz ele também que este segmento será aquele que mais tempo demorará a recuperar da pandemia pela sensibilidade deste público às questões de saúde. E a pergunta que o Rui Marques nos deixa é se será execuível e adequado ajustar a nossa oferta, entenda-se por nossa oferta, a oferta turística, a públicos mais jovens. É uma pergunta que me parece válida. Respostas breves, por favor, Luís Pedro Martins. Eu estou prejudicado no tempo, gostava sempre a cortar a palavra, mas vou tentar ser. Em primeiro lugar, sim, estou de acordo que é preciso hoje ter muita atenção ao novo perfil do turista, já aqui foi dito, mas gostava de dizer que a primeira preocupação, seja qual for o target, é a questão da segurança. A segurança vai ser o primeiro pilar. Nós estamos a fazer essa adequação também a um público jovem, tornando aqui, de facto, um conjunto de outros produtos que não eram tão promovidos, nomeadamente o turismo náutico, muito trabalho com as estações náuticas que cresceram bastante no norte do país e a promoção, por exemplo, de desportos de deslize, algo que não era feito e deixámos que a região centro, por exemplo, conseguisse cavalgar em cima deste setor. Mas deixe-me dizer 5 coisas que temos que fazer com urgência para ter sucesso no pós-pandemia. A primeira, repor a conectividade aérea. O Rodrigo disse no início que nós já passámos a ter mais turistas internacionais do que nacionais, é verdade, mas sem a reposição da conectividade aérea nós não voltaremos a ter este sucesso, pelo menos até 2019. E depois também depende de sabermos, e dava um outro debate, o que é que a nossa companhia de bandeira pretende fazer para o Porto e Norte. Bom, o seu sorriso disse tudo, depois podemos falar numa outra oportunidade sobre isto. Esse não teria um debate, teria 2 seguramente. Depois, potenciar a internacionalização das nossas empresas pela digitalização da oferta. Nós hoje temos que perceber que o novo turista, já não falando da geração Z que aí vem, desde a pesquisa até à compra, tudo tem que estar muito no digital, de outra forma não conseguimos ter sucesso. Acelerar a estruturação destes tais produtos novos, tendo em conta o novo perfil, e continuar a maximizar a promoção e a venda do destino. E mais uma vez batemos nos nossos concorrentes. Com que armas é que nós vamos para os mercados internacionais? Com que meios é que nós vamos? Bom, posso dizer que neste momento, com uma grande decalagem entre aquilo que nós temos para promoção externa e aquilo que os nossos vizinhos têm. Os galegos apresentaram logo nos primeiros meses após a pandemia um pacote de 27 milhões de euros, só para a Galiza. O nosso não chega a 3 milhões aqui no Porto e Norte. Portanto, isto demonstra a importância. Agora, eu só queria dar a tal provocação ao Gonçalo. Obviamente que felicito muito esse trabalho que a banca também está a fazer. O Turismo de Portugal, também justiça seja feita, a linha de apoio à tesouraria foi um sucesso muito grande e permitiu já também à região norte muitas candidaturas e muitas candidaturas apoiadas.
Mas é precisamente aqui que há uma diferença nos processos. Eu julgo que os empresários e quem é empresário também concordará com isto. Quando falamos de tempo, é preciso falá-lo nas duas dimensões. Aumentar, como dizia o Rodrigo, o máximo do tempo possível para ter acesso a estas linhas, mas em sentido contrário, que o tempo seja muito rápido nas análises e no fazer chegar dinheiro às empresas. E é aqui que às vezes a coisa complica, porque quando estamos a falar em problemas graves de tesouraria, se o tempo é longo, a situação torna-se pior. Por acaso, e não é por acaso, a linha de apoio à tesouraria do Turismo de Portugal teve grande sucesso, porque conseguiu de facto fazer isto de forma muitíssimo rápida. Em relação àquelas que dependem da banca, o feedback que temos é que nem sempre, não estou a falar em concreto para o Milênio, estou a falar na banca em sentido geral, obviamente, por vezes os tempos não são compatíveis com as urgências dos empresários. E isto é algo que a banca também tem que ter esta sensibilidade para esta questão. Concorda, Gonçalo? Já vamos ouvir o Rodrigo. Reconhece que este é um assunto? Bem, eu não posso falar pela banca como um todo, posso falar pelo Milênio BCP. O desafio do Milênio BCP é muito concreto. Há uma percepção das práticas, não é? Ora bem, nós aqui podemos dar casos práticos concretos, não indo ao individual. Também. Nós, quando lançámos as linhas Covid para apoio ao turismo em 2020, nós estamos a falar de um protocolo que no Milênio BCP fechou em 6 horas e que nós, entre o dia 15 de abril de 2020 e o dia 30 de maio de 2020, colocámos 2.500 milhões de euros em 14 mil empresas, num momento absolutamente ímpar na história do banco. Portanto, utilizámos tecnologia, capacidade humana, e estávamos num confinamento absoluto, uma enorme estoicidade das nossas equipas comerciais, que foram heróis no terreno a acompanhar os clientes, e portanto conseguimos fazer uma cota de mercado de praticamente 35% nessa primeira vaga das linhas Covid. Portanto, vivemos tranquilos com esse desafio e normalmente quando a concorrência é permitida, o Milênio BCP é o banco mais distinguido na qualidade de serviço, no tempo de resposta e na celeridade da sua posição. Já este ano, o turismo, enquanto entidade exportadora, teve também uma linha específica, com uma linha que fazia uma cobertura de 80% a 90% de garantia e que inclusivamente dava aos empresários, numa excelente proposta de valor, 20% a fundo perdido do crédito concedido, com um conjunto de regras que são conhecidas, manutenção de postos de trabalho, garantia que as empresas eram solventes e tinham continuidade, e nós no Milênio BCP recebemos do Banco de Fomento 200 milhões de euros, números redondos, de plafond. Esses 200 milhões de euros duraram 57 minutos no Milênio BCP. E, portanto, ao fim de 15 dias, estava feito o desembolso desses 200 milhões de euros. Nós sabemos que ainda hoje no mercado existem bancos que não colocaram o plafond que lhes foi distrito, mas nós hoje vivemos com cotas que são administrativas. Portanto, se o mercado funcionar, se o Banco de Fomento e o Governo não criarem cotas artificiais, nós temos a certeza que o Milênio BCP pode apoiar os seus clientes. Nós estamos agora a colocar uma linha de 1.200 milhões de euros com as garantias do Fundo Europeu de Investimento e em pouco mais de 3 semanas o Milênio BCP tem 8.000 operações de crédito enquadradas para contratar este mês de abril e o mês de maio. Portanto, nós vivemos com tranquilidade esse tema, mas também compreendam que o que está a acontecer são tempos anormais. Para se perceber a dimensão, as equipas normais no Milênio BCP, num ano normal, trabalhariam para fazer 2.000, 2.500 milhões de euros de apoio às empresas. Ano passado fizemos 4.200 milhões de euros. Apoiámos mais de 30 mil empresas. Num ano em que muitos dos bancos e muitas das instituições financeiras olhavam para os créditos 4 e 5 vezes antes de decidir se sim ou se não. Este ano, acreditamos que vamos voltar a ter que apoiar a economia na casa dos 3.500 milhões de euros e lançámos ainda esta semana uma campanha nacional que se chama Vamos Lá. Ou seja, não é uma coisa de jornal, é uma coisa de atitude. As nossas equipas comerciais sabem que têm um banco central que
está ao lado dos clientes e o objetivo é apoiar a economia e salvar empresas e manter postos de trabalho. Muito bem, E esse Gonçalo, é o objetivo do banco. está percebida a ideia. Perguntava ao Rodrigo, sente este apoio em geral, por lado dos bancos? 2, e peço-lhe respostas rápidas, já nos falta pouco tempo. Sente este apoio? 2, eu sinto o apoio por parte... Deixe-me só fazer-lhe a segunda questão que eu tinha sinto para fazer. O apoio por parte um bocado naquela que o Luís Pedro Martins começou por abordar, que é a necessidade ou não de alguma transformação. Por exemplo, olhando mais para públicos mais jovens, focando em alguns segmentos que são potencialmente relevantes para a recuperação do turismo. Muito bem. Sentimos o apoio da área financeira, sim senhor. A linha de exportação que o Gonçalo falou esgotou em 57 minutos, indo todo para a indústria, não foi nenhum para a indústria do setor do turismo. A indústria tradicional de exportação, quando a gente fala em exportação, lembramos-nos da indústria do calçado, da cortiça, da madeira, e do turismo não. Portanto, 57 minutos para a outra indústria e o setor do turismo não viu nenhum. Pedimos um reforço e o governo está a estudar até agora, mas ainda não veio. Mas para a exportação foi para a indústria tradicional e tudo bem. Agora, processos extremamente burocráticos, extremamente lentos, nós sabemos que ninguém estava preparado para isto, os sistemas operativos do governo não estavam, sistemas operativos da área financeira dos bancos não estavam, nós empresários também não estávamos em ter que pôr os vários dossiês nas várias instituições e, portanto, acreditamos, mas da parte do governo, retirando aquilo que o Luís falou do Turismo Portugal, que correu muito bem, muito simples, muito rápido e chegava com muita facilidade às empresas, todos os outros extremamente burocráticos e alguns muito lentos quando era chegado o dinheiro às empresas, ok? E portanto estamos a falar de empresas aqui que para fazer satisfazer os seus compromissos estavam mesmo à espera daquele apoio. Se ele atrasavam todo o resto. Portanto, sim, senhor, a área financeira nos apoia dentro das suas possibilidades, tem-nos caso a caso, como o Gonçalo disse, e bem, enfim. Agora, exportação foi para a indústria, sim, senhor. Novos clientes, é verdade, temos todos que nos adaptar aos novos clientes. O turismo sénior vai ser um turismo muito difícil de arrancar, até porque esta pandemia, de certa maneira, foi muito focada em pessoas séniores e, portanto, até terem outra vez alguma confiança em viajar, vai ser mais lento. Portanto, temos que apostar no turismo jovem e quando falamos jovem não estamos aqui a falar de 15, 16 anos, estamos a falar num público jovem que vai entre os 25 aos 45, 50. Este é o público jovem para o turismo. Já chegou aos 50, concordo. E é um público que de certeza vai chegar às nossas empresas com uma mentalidade completamente diferente, vai chegar muito mais ligado, como já li aí, em produtos regionais, em produtos nacionais, a saber se as nossas empresas estão dentro destas novas padronizações do que é a segurança higiênica dos hotéis, saber quer dizer, muito mais ligadas à sustentabilidade, porque estamos muito mais ligados a essa sustentabilidade, saber se os nossos produtos são biológicos, saber se o nosso pequeno almoço, os ovos são biológicos, se o nosso leite, enfim, se os nossos papéis também são reciclados. Portanto, vamos ter que lidar com toda esta nova geração que está a chegar ao turismo. Rodrigo, deixa-me só fazer uma pergunta, e a aposta deve recair, a aposta que quero dizer, a estratégia passa por melhorar a competitividade do lado do preço ou mantendo preço e reforçando a qualidade? Se é que isto é de alguma forma a oposição, e também depois quero ouvir o Luís Pedro sobre isso. Rui, eu tinha para mim até 2019 que Portugal estava a começar a precisar de diferenciar mercados. Nós até 2019, tudo que viesse à rede é peixe, vamos abarcar todos os mercados porque nós precisamos do turismo. Ele veio, está aqui, mas estava na hora de nós, Portugal, começarmos a nos posicionar como um destino, não de massa, porque não temos território para um destino de massa, nem queremos, nem temos cidades para isso, mas um destino mais elitizado, um destino em que viesse gastar mais dinheiro no nosso país, que ficasse mais tempo no nosso país. Era isto que nós estávamos a precisar de começar a trabalhar, e quando digo nós, digo os privados em conjunto com os públicos, nas entidades regionais, nas agências de promoção. Era este o passo que nós, do meu ponto de vista, deveríamos começar a dar.
foi tudo interrompido, estamos aqui há um ano numa bolha perfeitamente, uma bolha que ninguém estava nunca, nem nunca pensamos nisto, freamos ou travamos todas estas vontades, vamos ver o que é que nos aparece pela frente, vamos trabalhar no sentido de estarmos dentro daquilo que os novos mercados querem de Portugal, e acredito que estamos, porque a capacidade instalada está aqui, temos bons empresários, somos resilientes, somos muito rápidos nas mudanças que temos que fazer nas nossas empresas, temos excelentes produtos, temos excelentes territórios, o nosso território é excelente aqui nesta franjinha, temos de tudo, só nos falta, e não sei porque é que nos falta, porque até para isso há vontade de termos aqui uma estância de esqui na neve que nos permita ter também esse produto de neve que infelizmente não temos. Mas sei que há empresários no centro do país que por alguns milhões de euros já tinham feito uma estância de esqui com 10 km, com um teleski que saía ali de Ceia e nos levava até a torre. Agora neva, não podemos subir a serra porque os carros não são permitidos. Onde é que isto já se viu? Portanto, isto para turismo não funciona, e é só aqui um pequeno exemplo que eu dei. Mas a verdade é esta, e há empresários, portanto, deixem a iniciativa privada também trabalhar, deixem a iniciativa privada ter as suas ideias apoiadas, não é? Em conjunto com as entidades públicas, que nós, com certeza que neste novo patamar do turismo que vai acontecer, e vai acontecer rápido, porque isto também quando acontece, vai acontecer com muito mais velocidade do que foi há 20 anos atrás. Deixem desenvolver, deem-nos tempo. Gonçalo, pega nas tuas palavras, transmita a todos os teus parceiros financeiros. Deem-nos tempo, deem-nos prazo, deem-nos moratórias, deixem-nos outra vez equilibrar as nossas empresas para podermos outra vez colocar o país a desenvolver e o turismo ser uma alavanca no desenvolvimento económico do país. Falta-nos indústria, mas deixem o turismo crescer. Não está saturado o turismo. Pelo contrário, podemos mais, queremos mais, temos capacidade para mais e muito mais. É porque hoje em dia a quantidade de hotéis que abriram, para ter pessoas instaladas dentro desses hotéis, precisamos de muito mais turismo. Agora, um turismo qualificado, um turismo seletivo, um turismo que venha para ficar mais tempo e que venha para gastar mais dinheiro com todas as rotas do vinho do Porto e do vinho que estão a surgir, com a rota do Santiago Compostela, com a rota românica, com a rota lá embaixo do Algarve maravilhosa dos passadiços, que vai ser um produto turístico maravilhoso para Portugal. Voo de Viana do Castelo, Moledo, caminha até lá embaixo, Vila Real de Santo António, junto ao mar, por passadiços. Isto vai ser único no mundo e na Europa. Vamos, deixa-nos trabalhar, deem-nos tempo, Gonçalo, deem-nos tempo, pá. Acredita no setor do turismo, por favor. Obrigado. Luís Pedro Martins, como é que olha para o futuro pós-pandemia? Tem que haver alguma transformação nesta fase? Faltam-nos pouco mais de cerca de 6 minutos para terminar. Portanto, peço-lhe brevidade para ainda também ouvirmos o Gonçalo Regalado nos minutos finais. Bom, em primeiro lugar, dizer que, como já se percebeu, nós estamos muito alinhados, entidades públicas e privadas, e temos ideias muito, muito próximas. Nós defendemos, em relação à pergunta que nos fez, que temos que resistir a essa tentação de não ir pelo preço, não querer ser competitivos pelo preço, mas sim pela qualidade. A qualidade de serviço que prestamos, que já era excelente na região, no país, mas também a qualidade daquilo que temos para oferecer e, como já foi aqui visto, felizmente nós temos muita coisa para oferecer. Na verdade... Nunca tivemos um setor tão bem qualificado como tínhamos até 2019. Não foi por acaso que ainda em 2019 Portugal ganhou, por exemplo, um prémio mundial para as melhores infraestruturas no setor do turismo. Foi infelizmente pouco badalado, mas é de uma importância brutal este título que foi conseguido. Depois dizer-vos que o caminho terá que ser igual ao que estávamos a traçar antes da pandemia, que é apostar em mercados de longa distância que nos traziam, por um lado, clientes para aumentar a estada média, para mais dias, depois porque vinham resolver o problema da sazonalidade, que era em contraciclo ao nosso verão, por exemplo, e depois mercados com um poder de compra muito superior, como era, por exemplo, o que estávamos a captar através da Emirates, que infelizmente agora não veio, pelo menos este ano, mas em contrapartida temos uma boa notícia, a Turkish voltou a regressar em 29 de março, e esperemos também que se prolongue, mas é este o caminho, é mais qualificado. Para isso é preciso também recursos humanos, é preciso qualificar os nossos recursos humanos e perceber, e o país tem que perceber, que era através deste setor, que já dava 400 mil empregos ao país,
Mas era através deste setor que se conseguiam, por exemplo, coisas, e uma delas ainda não foi falada, que os outros setores não conseguem. Por exemplo, colocar emprego em territórios de baixa densidade. Qual era o setor que fazia melhor do que o turismo? Nenhum. Através do turismo estávamos a conseguir fixar talento no Douro, no Minho, em Trás-os-Montes, no Alentejo, na Zona Centro. Era através do turismo que estávamos a conseguir que imigrantes regressassem com investimentos no turismo e conseguiam, porque o turismo, e acho que estamos todos de acordo, é um setor com algum charme, e eles conseguiam atrair as gerações mais jovens, os filhos, e dizer vamos fazer um investimento num projeto turístico, e através daí até conseguiam que eles regressassem. Com outros setores vejo com grande dificuldade que eles o fizessem. Portanto, há todas as razões para permitir esta aposta no turismo. Já agora uma última, para também deixar só uma palavra final para Braga, de facto é a razão pela qual estamos aqui. O turismo conseguia esta atração muito grande para estes territórios, e foi a partir do momento em que Portugal deixou só de apresentar sol, praia e golfe, e somos muito bons, é verdade, mas quando conseguiu apresentar regiões como o Norte, o Alentejo ou o Centro, que têm tudo o resto, a gastronomia, os vinhos, o turismo religioso, o turismo náutico, o turismo industrial, a partir daí nós temos um boom, na verdade, porque os outros mercados já estavam, de certa forma, saturados, e não foi por acaso que nós, de repente, depois chegámos aos 27 milhões. Mas é preciso olhar e perceber qual é que foi a diferença. O que é que mudou nos últimos 10 anos na comunicação do país? O que é que nós passámos a comunicar? E garanto-vos que, se olharem para esses planos, é a partir do momento em que nós deixamos apenas de concentrar a atenção em 2 ou 3 produtos, que nós conseguimos, de facto, explodir. Mas muito por esta ideia de qualificação. Sempre a qualificação. Por fim, deixar... Para terminar, Luís, muito rapidamente. Uma palavra à Braga, rapidamente, e, por um lado, felicitar, porque, de facto, esta distinção de European Best Destination é mais um contributo. Braga, para terem ideia, neste momento tinha, antes da pandemia, tinha conseguido passar as 600 mil dormidas. Braga assumiu-se como uma grande marca no turismo religioso no país. Esta ajuda agora também da elevação do Dom Jesus a Património Mundial da Humanidade pode ajudar, conforme ajuda a gastronomia, conforme ajuda ao trabalho que estamos a fazer em conjunto com o Altice Braga, numa aposta muito forte no turismo de negócios, que hoje ainda não falámos, mas o Porto e Norte tem tudo para se assumir também como um bom player no designado MICE, no Meeting Industry, e Braga também já chegou à frente para assumir o seu papel. Portanto, nós temos boas razões para acreditar. Eu deixo-me só esta frase. Acredito o país que o turismo é, de facto, uma boa solução, o resto está aqui. O Rodrigo dizia que já estavam as paisagens, está o resto, mas também está um setor muito resiliente e, neste momento, muito unido, conforme já deu para perceber, entre setor público e setor privado, todos muito alinhados. Agora, claro, precisamos de meios, mas para isso a visão tem que ser, não havendo ainda regionalização, a visão tem que ser nacional, tem que ser global. Gonçalo, num minuto para fechar, depois desta pandemia, depois desta crise, o turismo será e recorrendo a uma expressão da banca, um ativo tóxico ou algo onde a banca vai continuar a apostar fortemente? Num minuto, por favor, para terminarmos rapidamente. Bem, nós vamos continuar a apoiar o turismo como apoiámos nos últimos anos. Acreditamos, na verdade, que vai ser desafiante podermos apoiar todas as soluções, todas as empresas. Essa lógica de democraticidade completa é sempre um desafio, mas naquilo que são empresas sustentáveis e viáveis, terão certamente o nosso apoio, terão certamente o nosso contributo, terão certamente a nossa parceria para podermos ultrapassar esta fase. A última mensagem que gostaria de vos partilhar é dizer-vos claramente que em cada equipa comercial do Millennium BCP, em cada uma das nossas sucursais, em cada uma das nossas pessoas, vão encontrar um parceiro, um amigo, alguém que está ao lado do empresário, da empresa e que consegue ajudar a encontrar uma solução. Obviamente que não é uma pandemia desta dimensão, uma solução de uma vacina única para toda a gente, não é essa a solução financeira, mas será certamente uma solução caso a caso, em que vamos detalhar com tempo, com prazo, com rigor, aquilo que o turismo precisa.
O turismo precisa de tempo, precisa de talento e precisa de continuar a ser aquilo que foi na década anterior. Precisa continuar a ser a estrela que nos orienta ao norte. Portanto, nós queremos muito, os parabéns a Braga e ao norte, que foi das áreas e das regiões onde mais se cresceu no turismo nos últimos anos, para vos dizer que estamos cá e juntos vamos lá. Portanto, é tempo de dar ao turismo o que é preciso. Conto com o Millennium BCP nesse trabalho e vamos continuar a apoiar a economia portuguesa, no turismo aqui, nos serviços, na indústria, na agricultura e em todos os setores que fazem o dia-a-dia da nossa economia, porque o grande objetivo, e nunca se esqueçam disso, só existem bancos fortes em economias fortes. Se a nossa economia for fraca, o sistema financeiro vai sofrer e também vai fraquejar. Esta é uma crise em que a banca e o sistema bancário têm que devolver à economia o apoio que teve na crise bancária que tivemos há cerca de uma década atrás. Este é o tempo da banca e do sistema financeiro dizer é tempo de fazer o give back. Este é o nosso give back. Dissemos presente quando muitos tiveram dúvidas e disseram ausente. E os empresários sabem disso. Meus senhores, muito obrigado pela vossa participação e assim terminamos este primeiro webinar do 4º Fórum de Turismo Visit Braga. O webinar de hoje dedicado ao turismo interno. Quero agradecer a presença de todos os que participaram e os que estiveram connosco a assistir. Na próxima semana, mais concretamente no dia 16, irá acontecer o segundo webinar, este dedicado ao tema do turismo digital. Da minha parte, agradeço uma vez mais o convite para participar neste evento. Até uma próxima oportunidade.